Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, combatendo a ansiedade. Neste segundo módulo, trago o tema principal para dormir em paz. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que a sua vida já está sendo transformada para a honra e a glória do Senhor. Nem sempre é fácil descansar à noite diante de problemas e decisões difíceis. Para dormir em paz é um propósito em orações, com mensagens que nos relembram da segurança que a fé em Jesus nos traz. Bons sonhos. Neste terceiro dia, trago para leitura e meditação o livro de Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 18. E a palavra diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo que vamos para a grande batalha nesta noite. Propósito em orações combatendo a ansiedade, módulo 2. Meu irmão, minha irmã, você se lembra do despertar na meia-noite, sentido pressionado por um estranho peso emocional que fazia com que você perdesse o sentido racional de perspectiva? Qualquer problema com o qual você estivesse lidando parecia exageradamente grande. Não importava o quão pequeno ou insignificante o problema fosse, mas para você, eles pareciam completamente impossíveis, sem nenhuma solução. Você já se revirou na cama, esperando que o dia seguinte chegasse? Não sei o que o diabo usa essas horas da noite em que estamos quase inconscientes, quando nossa defesa está baixa, para nos doutrinar
com inseguranças que abalam nossas emoções. Graças a Deus, agora que entendo esta estratégia de Satanás, uso essas mesmas horas, quando acordo, vou dormir e fico apenas deitado, parcialmente acordado, para meditar na palavra de Deus. Estamos enfrentando um inimigo cuja especialidade é confundir nossa mente, e sem dúvida ele é bom no que faz. Satanás usa armas como o ego, a exaltação própria, o orgulho e o medo para nos manipular até que estejamos sob o seu controle. Se você está se perguntando quão bom ele é em confundir nossa mente apenas, se pergunte por que nem todas as denominações de igrejas cristãs oram em línguas. O diabo é um mestre em psicologia e engano e tentará usar conosco as mesmas táticas que tem usado com diversos grupos religiosos. Satanás conseguiu convencer muitas pessoas de que orar em línguas não é para hoje e de que não é bíblico. Mas ao lidar com um crente cheio do Espírito Santo, que fala em línguas e confessa a palavra, ele também quer aprimorar bastante as suas táticas. Satanás quer nossas vidas sejam prova para o mundo de que Deus não existe. Embora digamos que sim, e ele lutará contra os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, introduzindo e reintroduzindo conselhos e sistemas de pensamentos que exaltam contra o conhecimento de Cristo. O inimigo faz isso porque seu objetivo permanente é destronar o conhecimento de Cristo de nosso coração e de nossa vida. Essa estratégia demoníaca começou há muito tempo com um homem chamado Adão. O diabo sabia que se conseguisse sabotar o relacionamento de Adão com Deus, se conseguisse convencer Adão a ceder, o engano de um homem resultaria na queda de um número intocável de pessoas. Tendo isso em mente, considere o que Paulo nos disse em Efésios 6 novamente. Só podemos ficar firmes contra um assassino conspirador como Satanás se pusermos toda a armadura de Deus. Isso não é demais? Vamos contar com este conhecimento. Me afetuou a primeira vez que o vi. Como nunca eu realmente queria saber como me revestir de toda a armadura de Deus, porque isso significaria que eu estaria sob a força do poder dele. Mas havia uma parte daquela passagem em Efésios que eu nunca entendi, sabendo que não lutamos contra carne e sangue. Eu me perguntava, onde será que a verdadeira guerra acontece? O fato de que todas as peças da nossa armadura espiritual simbolizam forças espirituais deve indicar que o diabo realmente quer. Quando o apóstolo nos disse que deveríamos vestir, ele estava tentando nos mostrar que o diabo está contentamente tentando tirar de nós. Satanás quer nos despir de toda a armadura de Deus, uma peça de cada vez. O inimigo sabe que Deus nos deu autoridade sobre todo o seu poder maligno. Assim, para conseguir nos derrotar, ele sabe que precisa destruir nosso relacionamento com Deus, que está simbolizado em cada peça da nossa armadura espiritual. Muitas pessoas acham que a verdade a qual Paulo se refere é apenas a revelação estabelecida pela palavra de Deus, mas não é o caso. Isso porque há outra peça da nossa armadura espiritual que se refere exclusivamente à revelação da palavra dele para vencer o inimigo. Esta peça da armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E se você olhar para a verdade da qual Deus fala em Efésios 6, versículo 14, quando ele diz que devemos cingir nossos lombos com a verdade, é a mesma que está em Provérbios 12, versículo 22, onde está escrito: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são os seus deleites.
Cingir nosso lombo com a verdade significa literalmente acender a luz da palavra dentro de nós, permitindo que ela desenvolva o nosso caráter até que nos conformemos à palavra e nos recusemos a ceder através do engano e da mentira. Por outro lado, a espada do Espírito é uma arma agressiva que deve ser usada através da confissão da palavra de Deus para mudar as circunstâncias e mover as montanhas que o diabo põe em nosso caminho. Então, quando o diabo vem atrás da primeira peça da armadura de Deus, seu objetivo é ganhar espaço em nossa vida, fazendo com que comprometemos a verdade. Não importa o quão pequena ou insignificante a mentira seja, qualquer interpretação errada da verdade dá ao diabo autoridade em nossa vida em certas áreas, pois, ao comprometermos a verdade, nos submetemos ao pai da mentira. Mesmo que a abertura seja muito pequena, o inimigo continuará insistindo até que consiga mais espaço. Se você está se perguntando o quão longe o diabo vai para nos afastar da verdade, olhe o que Jesus disse aos judeus e às pessoas a quem Deus entregou de primeira mão a revelação da palavra. Em João 8, versículo 44, a palavra diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Assim, a guerra que lutamos não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E se, como você se pergunta onde esta luta acontece, deixe-me responder esta pergunta. A batalha é centrada nos âmbitos emocionais da sua alma. O diabo usará a pressão do tormento, do medo e dos desejos da carne para forçar, seduzir e enganar. E ele continuará fazendo isso até nos levar ao lugar que consentimos em mentir apenas um pouquinho, seja por benefício próprio, para salvar nossa pele ou para encobrir um pecado escondido. No entanto, se mordermos a isca e mentirmos, nossa consciência nos mostrará o que estamos fazendo. Veja, a verdadeira guerra acontece em nossas emoções, quando resistimos com tudo em nós à tentação de comprometer a verdade. Não importa quão pequena ou grande seja a consequência, ao fazer isso estamos resistindo ao diabo, que está procurando uma brecha em nossa armadura. Ele sabe que Deus nos deu autoridade sobre todo o seu poder, então ele literalmente precisa nos enganar, fazendo com que lhes demos autoridade em nossa vida novamente. Não permita que o diabo faça isso com você. Lembre, o objetivo dele é despi-lo de cada peça da armadura espiritual. As ciladas do diabo são formas metódicas e de estilo militar, estrategicamente planejadas para destruir os santos. É por isso que Paulo modelou as forças espirituais que formam a armadura de Deus a partir do traje militar de um soldado romano. Paulo queria que soubéssemos que estamos em uma guerra. Um ponto importante que eu trago aqui neste terceiro dia deste propósito, só o fato de que existem pensamentos que precisam ser capturados e levados à obediência de Cristo já indica que o diabo tem um jeito de plantar certos pensamentos em nossas mentes. Contudo, podemos parar de nos preocupar se o diabo pode ou não ler nossas mentes. Ele não pode. Tudo o que ele consegue é sugerir e plantar pensamentos em nossa mente e esperar pela nossa reação para ver se surtiu algum efeito. Lembre-se, o diabo perdeu o poder dele em sua vida. Tudo o que ele pode fazer é ficar lá, parado, fazendo sugestões mentirosas em sua mente. Mas você jamais precisa receber estas mentiras.
Se Deus abrisse nossos olhos espirituais através do dom de discernimento de espírito para enxergarmos os âmbitos do reino de Satanás, ficaríamos chocados. Veríamos príncipes das trevas demoníacos e horrendos operando entre os homens, rodeados por um bando de espíritos imundos de todo tipo. Enquanto estamos cheios de Deus, estes espíritos não querem se aproximar de nós, muito menos falar conosco. Contudo, quando eles se aproximam, o espírito imundo lança sugestões e ordens poderosas sobre nós. Embora não podemos vê-los com nossos olhos naturais, ouvi-los com os nossos ouvidos naturais, podemos captar o que eles dizem em nossos ouvidos espirituais. A próxima coisa que o diabo quer que façamos é dar lugar a este pensamento e pressões emocionais, fazendo isso quando agimos a partir deles, e não a partir da palavra de Deus, até que substituam toda a verdade de Deus com as suas mentiras. Neste momento, eles se tornam fortalezas que fazem resistência em nossa vida de propósito, reinando no lugar de Deus através do medo, tormento, falta de perdão, autopiedade, exaltação própria, falsa doutrina, imundície da carne, mentira e cuidados da vida. Como vimos, as peças espirituais da armadura simbolizam nosso relacionamento com Deus, e a primeira coisa que fazemos é cingir nossos lombos com a verdade, sabendo que é impossível que Deus minta ou se una a uma mentira. Se dissermos a verdade a qualquer preço, Deus se unirá à nossa vida e responderá às nossas orações. Meu irmão, minha irmã, prepare os seus pés com a sandália da paz, pois é a paz de Deus que faz você praticamente indestrutível. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 9 diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. O oposto da paz é tormento, preocupação e ansiedade. Ser consumido pela ansiedade e cuidado deste mundo é o que nos torna devoráveis, e deixar de carregar esta ansiedade é resistir ao diabo. Devemos tomar o escudo da fé para podermos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja, a melhor defesa é parar o diabo antes que ele consiga atingir outras peças da nossa armadura espiritual. Você pode estar se perguntando: então, como tomamos o escudo da fé? Quando meditamos na palavra de Deus, até renovarmos o espírito da nossa mente, pois a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Assim, quando o diabo arremessar contra nós um dardo inflamado de um conselho maligno, ele atingirá o escudo da fé, sem encontrar lugar em nosso pensamento. Estes dardos diabólicos são inúteis contra uma mente que foi transformada pela palavra de Deus. Sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito é a oração. Vão juntas. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha, meu irmão, minha irmã, dizem que o exército romano foi uma das máquinas de guerra mais velozes já construída. Aqueles soldados eram implacáveis. No entanto, a única arma ofensiva da armadura do soldado romano infante era a sua espada, e a sua vida dependia de sua habilidade com ela. Tendo isso em mente, note a última frase do versículo 18. Vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A palavra nisto mostra que o propósito principal da espada do Espírito é ser usada como uma arma agressiva em favor de outros santos.
Assim, a ordem de Deus para vigiarmos nisto significa que devemos montar guarda com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar uns pelos outros, como Paulo fez quando intercedeu pelos Gálatas. Naquele caso, o diabo estava usando o legalismo para destruir a armadura dos Gálatas, inclusive o capacete da salvação. É por isso que Paulo disse em Gálatas 4, versículo 19: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O capacete da salvação consiste na graça de Deus. Paulo estava dizendo aos Gálatas e a nós: não permita que o diabo o faça entrar em legalismo. Você foi salvo pela graça de Deus. Então segure o seu capacete da salvação. Fique firme na liberdade com a qual Cristo libertou você e não seja preso por nenhum jugo de escravidão. Então, meu irmão, minha irmã, nunca esqueça, você não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades invisíveis. A verdadeira guerra acontece quando o diabo vem roubar a sua armadura, uma peça de cada vez. Não deixe que ele faça isso. O inimigo quer derrotá-lo, fazendo com que você quebre sua comunhão com Deus. Mas, se você não permitir que ele roube sua armadura, ele não pode derrotar você. Meu irmão, minha irmã, e eu encerro este terceiro dia com o seguinte pensamento. De madrugada, você acorda agitado no meio da noite. Ainda é madrugada e os problemas do dia já começam a trazer preocupações. Você tenta dormir novamente, mas a mente atribulada com os detalhes do trabalho e com a correria do dia a dia não deixa você descansar. Aqui eu incluo relacionamento, filhos, saúde, finanças. E você começa a pensar se vai conseguir dormir novamente. Aproveite e fale com Deus. Sim, ore. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Efésios 6, versículo 18. Diz o apóstolo Paulo: entregue as suas preocupações ao Pai. Ele ouvirá. Invista o tempo acordado no silêncio do seu quarto, da melhor forma. Você pode até ficar cansado de falar e até voltar a dormir, mas Ele não se cansa de nos ouvir e cuidará da nossa vida e do nosso sonho. A palavra do Senhor foi semeada nesta noite para a honra e a glória do seu santo nome. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai Celestial, aprendemos nesta noite uma grande lição sobre as armaduras espirituais. Foi-nos instruído de como o inimigo age nos pequenos detalhes de nossas vidas, no agir, no pensar, no externar. Ele usa as redes sociais numa forma de nos colocar pensamentos em dúvidas. Ele faz-nos olhar as questões carnais, o bem-estar, a vida alheia, a ostentação. Mas nesta noite eu creio poderosamente que o Senhor está agindo sobre nossas vidas, arrancando este mal que vem assolando, que é a ansiedade. Eu creio que a partir desta noite teremos noites tranquilas, noites suaves e agradáveis. Obrigado por me ouvires, Pai. Em nome de Jesus, o Salvador, eu agradeço. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus.